Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero nesta hora trazer uma palavra de reflexão, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento para a sua vida nessa meditação que eu vou fazer agora a respeito de oração, né? Eu acredito que nesse tempo que nós estamos, esse tempo do coronavírus, Deus tem chamado a sua igreja para um relacionamento, Deus tem chamado a nossa família para esse tempo de reconhecimento de quem Ele é, e não só isso, mas um tempo também que nós vamos buscar a sua vontade. Eu queria ler um texto que está lá em Lucas capítulo 5, a respeito de Jesus, e esse texto vai trazer ênfase para o momento que Jesus vivia diante do Senhor. Olha só, Lucas capítulo 5, versículo 15, fala assim: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Versículo 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Sabe, irmãos, Jesus acabara de passar um período de 40 dias no deserto, jejuando e orando, buscando a presença do Pai, buscando entender aquilo que o Pai queria dele. Ao final desses 40 dias de jejum e oração, o inimigo tenta Jesus, mas Jesus vence Satanás, e a Bíblia fala que a partir desse momento Jesus começa, através do Espírito Santo, no Lucas 4, 14 fala assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. O ministério de Jesus começou a passar por um momento de ser reconhecido pelas pessoas por aquilo que ele fazia, tanto através das ministrações de palavra, como através das curas, da imposição de mãos, da libertação. E o texto aqui no capítulo 5 vai falar que o ministério de Jesus começou a ser divulgado. Olha só, cada vez mais se divulgava, as multidões começaram a ir atrás de Jesus. Mas o que eu acho interessante é que nesse momento que Jesus começou a passar por esse tempo de reconhecimento humano, sobre tudo aquilo que ele fazia, a Bíblia fala que ele saía para lugares desertos ou lugares solitários, ele orava. Ele ia ter conexão com Deus. Irmãos, a oração nada mais é do que buscarmos uma conexão com Deus. A oração, ela é um diálogo com o Pai. A oração, ela é a minha conversa que eu tenho com Deus. E a Bíblia vai trazer essa ênfase que Jesus constantemente, irmãos, saía para orar em lugares desertos. Olha, eu tenho referência, além de Lucas 15, versículo 16, eu tenho Lucas 6, 12, eu tenho Lucas 9, 18, eu tenho Lucas 11, versículo 1. Todas as referências que Jesus ia, buscava lugares ermos ou lugares desérticos para poder ouvir Deus, conversar com o Pai. Sabe, irmãos, nós precisamos nesse tempo de solidão, nesse tempo onde nós estamos apartados, né, desse convívio social, buscar em Deus esse tempo que Jesus tinha também em lugares desérticos. Nós precisamos buscar orar, buscar essa vontade do Senhor na nossa vida. Sabe, irmãos, a ênfase que nós precisamos é para a nossa vida, para a nossa caminhada. Assim como Jesus na sua caminhada buscava entender o que Deus tinha para ele, nós temos que buscar também isso. Há um texto aqui em Efésios capítulo 5, no versículo 18, que fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Sabe, irmãos, nessa caminhada da nossa vida, podem ter momentos que, por falta de reconhecer o que Deus tem para nós vamos andar de forma insensata. O salmista declara que o Senhor guia em caminhos de justiça. O Senhor guia através de uma justiça que é plena. Nós precisamos andar, e ao andar, o nosso caminho tem que estar atrelado à justiça de Deus. O texto em Efésios ele fala assim: não como necios. Ou seja, outras traduções falam não como imprudentes. Mas a prudência nos leva a caminhar segundo a vontade de Deus. O texto fala assim: por isso não sejais insensatos, mas entendei
Qual seja a vontade do Senhor? Eu acredito que nesses tempos que Jesus saía para orar, ele buscava entender fora desse contexto de multidão o que Deus tinha para ele, o que o Pai tinha para que ele pudesse fazer. Dessa forma, ele entendia que ele precisava remir o tempo dele. O tempo de Jesus, o ministério de 3 anos e meio, ele era um tempo muito curto, para que ele pudesse fazer o que Deus tinha o que o Senhor tinha determinado para ele. Então ele orava, entendia o que Deus tinha. A partir do momento que havia entendimento, ele ia lá e executava a vontade do Senhor. Você quer ver isso? Olha só, nós temos algumas referências aqui, tanto da multiplicação dos pães, quanto da ressurreição de Lázaro. Olha aqui que o texto fala, João capítulo 6, versículos 5 e 6. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ele ia fazer. Preste atenção, Jesus já sabia o que ele ia fazer na multiplicação dos pães. Jesus já sabia que haveria ali um recurso, que ele, levantando os olhos aos céus, iria prover para aquele povo um alimento. Olha que interessante. Outra referência aqui nós temos João capítulo 11, versículo 41 e 46, sobre a morte de Lázaro, né? Jesus estava em outra localidade, as irmãs de Lázaro, que era Marta e Maria, mandam mensageiros a Jesus para que Jesus pudesse saber que Lázaro estava enfermo. E Jesus fala para os seus discípulos, olha, essa enfermidade é para a glória de Deus. O Filho do Homem vai ser glorificado através dessa enfermidade. Jesus fala, ó, vamos lá porque Lázaro adormeceu. Os discípulos até pensam que Lázaro estava dormindo, mas Jesus fala claramente, Lázaro morreu. E quando ele chega lá, irmãos, a Bíblia fala que ele chega no túmulo, ele olha para o céu, olha o que a referência de João capítulo 11 fala, versículo 41 e 43. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Jesus já tinha orado antes, irmãos. Jesus já tinha orado sobre essa situação de Lázaro. Quando a notícia veio da enfermidade de Lázaro, Jesus já sabia que aquilo que aconteceria com Lázaro iria glorificar o Pai. Preste atenção nisso. Aí o texto continua falando assim, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em grande voz, Lázaro, sai para fora. A Bíblia fala que Lázaro ressuscitou, mas a ênfase que eu quero trazer para você é que Jesus, antes de chegar lá, já sabia o que ia acontecer. Sabe, irmãos, daqui a pouco vai acabar esse tempo, em nome de Jesus, essa quarentena, esse tempo que nós estamos aqui reclusos, né, na nossa casa, junto com a nossa família. E nós precisamos saber o que nós vamos fazer a partir de então. O que Deus quer que você faça a partir desse momento, irmão? Que você vai estar agora no convívio das pessoas. Nós precisamos compreender a vontade do Senhor. Sabe, irmãos? E aí, o Salmo 37 ele vai falar sobre algo, e eu creio que nós precisamos nos alinhar com Deus. A oração vai gerar esse alinhamento, essa conexão com Deus. Sabe, irmãos, é através da oração que muitas vezes Deus traz sentimentos para nós de mudança, traz sentimentos para nós que nós precisamos perdoar. Através da oração, nós temos ali uma percepção sobre as pessoas. Quantas vezes, às vezes eu estou orando e Deus está falando comigo sobre alguém, que eu preciso conversar, que eu preciso falar, que eu preciso trazer uma palavra, e aí eu vou, converso com a pessoa e a pessoa, poxa, estava precisando ouvir isso. Sabe, irmãos, através da oração nós vamos compreender isso que Deus tem para nós nesse tempo. E não só o que Deus tem para nós nesse tempo com a nossa família, mas o que Deus tem para nós após esse período. Olha, Salmo 37, versículo 4 e versículo 5 fala assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Sabe, irmãos, quando nós temos o nosso coração alinhado com o coração de Deus, quando nós agradamos ao Senhor através da nossa vida, irmãos, aquilo que meu coração deseja, como já está alinhado com Deus, Deus traz para nós, Deus traz para a nossa vida a realização disso. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero viver algo, meu coração anseia algo, mas não acontece. Sabe, irmãos, é preciso nos alinhar com Deus em oração, é preciso nos alinhar através da vontade do Senhor, para que Ele possa sim satisfazer os desejos do nosso coração.
Quando eu entendo o que Deus tem para mim, o melhor de Deus para mim, eu começo a alinhar os meus desejos à vontade dele. Aí a coisa acontece. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que nesse tempo você possa buscar, assim como Jesus, saber a vontade dele para hoje e a vontade dele para amanhã, em nome de Jesus. E a pergunta que eu quero deixar para você é o seguinte: o que ele quer de você hoje? O que Deus quer de você hoje? Ore e busque e entenda o que o Senhor tem para a sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça nesse tempo em nome de Jesus.